nessa semana sobre pessoas que mudaram o mundo, Nelson Rolihlahla Mandela, ou Tata, ou Madiba, como era carinhosamente referido o presidente da África do Sul entre 1993 e 99, que passou simplesmente 27 anos da sua vida preso em Robben Island. Mandela era uma pessoa tão especial, não porque ele era príncipe, e ele era príncipe, mas ele era uma pessoa tão especial que todo esse peso, esse sofrimento pelo qual ele passou em sua luta contra o apartheid, ele era advogado na África do Sul. Ele nunca fez isso um peso para os outros. Ele era uma pessoa leve, ele era uma pessoa alegre, ele mereceu totalmente o prêmio Nobel da Paz que ele ganhou, porque ele era um exemplo de paz. Ele criou essa nova nação sul-africana, né? A África do Sul é um resultado hoje do trabalho de Mandela. E isso de uma forma muito leve, de uma forma muito sábia. Mandela era um sábio. Ele nunca enfrentava fogo com fogo, ele não era belicoso, ele era bom, ele era uma pessoa do bem. E ele lutou contra uma instituição poderosíssima, porque você tinha o apartheid, que aconteceu na África do Sul, que era o domínio dos holandeses, e isso é uma tristeza para o meu marido, porque ele é holandês, e ele se sente profundamente envergonhado por isso, evidentemente porque ele é uma pessoa inteligente e sensível, né? Tem muita gente que não dá a mínima, mas essa situação que dominou a África do Sul ocorreu em função dos kimberlitos que lá existem, né? Kimberlitos são as minas de diamante, e são os diamantes de sangue, que é uma situação tão horrível e encontra um paralelo triste com a situação dos indígenas aqui no Brasil, que são envenenados por agrotóxicos, por pulverização de agrotóxicos em fazendas do setor sucroalcooleiro, para a produção de etanol, que supostamente seria um combustível verde. E não é. Eu vou mostrar isso para você semana que vem. Semana que vem nós vamos falar em detalhes. Eu vou mostrar para você os aspectos técnicos sobre o mito criado em torno do etanol sendo um combustível verde. Isso não existe. Mas nós vamos falar sobre isso durante a semana que vem. Vamos voltar aqui sobre esse trabalho que o Mandela fez, essa coisa maravilhosa que ele representou. Porque quando você tem uma pessoa como ele, como Churchill, como Zelensky, nós todos nos sentimos um pouco mais elevados, não é? Eu vejo Zelensky, a hora que ele foi aplaudido em pé no Congresso norte-americano, eu me sinto elevada, sabe? Eu acho que esses são os exemplos de seres humanos que fazem com que a gente repense um monte de coisa, que fazem com que a gente fique firme também nas nossas lutas, quando nós temos essas lutas, né? Nesse caso que eu estou te falando, eu estou tentando desmantelar um crime flagrante, é uma coisa que salta aos olhos, não existe margem para discussão quanto ao fato do RenovaBio, um programa de governo do Ministério de Minas e Energia, ser falsidade ideológica, ser reserva de mercado e ser estelionato. Simples e puro estelionato. E esse crime que está acontecendo agora no Brasil, ele gera proventos ilícitos de
trilhão e 200 bilhões de reais para o setor sucrocoleiro. Simples assim. Os distribuidores de combustíveis, eles têm que comprar esses falsos créditos de carbono e aposentar, entregar para a ANP numa reserva de mercado, que é falsidade ideológica, porque o crédito é falso, o CBIO é um falso crédito de carbono, isso para privilegiar o setor sucrocoleiro. Aí hoje de manhã eu estava lendo sobre mais um trabalho, mais uma diligência do Ministério do Trabalho, que constatou a realização de trabalho escravo em 2 usinas de açúcar. E aí eu te pergunto, por que esses nomes não são divulgados? Por que nós não ficamos sabendo quem são? Nós sabemos quem são, evidentemente. Mas por que, quando você lê a matéria, não tem o nome do usineiro, não tem o nome do fazendeiro, plantador de açúcar, plantador de cana-de-açúcar, que se aproveita dessas coisas, psicopatas, são pessoas vis, são pessoas abjetas, que se aproveitam de outro ser humano. É um negócio asqueroso isso. Uma pessoa precisa ser podre para ter esse tipo de atitude. E, no entanto, o que ele faz? Ele vai lá, assina um termo de ajuste de conduta que ele não vai mais fazer isso e pronto, tá tudo bem. Nós não ficamos nem sabendo quem são essas pessoas. Quando você tem listas de empregadores de trabalho escravo, são pessoas que não representam nada na ordem do dia, sabe? São listas absolutamente inócuas. E, no entanto, você tem esses grandes usineiros, esses grandes fazendeiros, representantes do setor sucrocoleiro, diuturnamente praticando trabalho escravo, e nós não temos acesso aos nomes deles. Por quê? Porque o setor sucrocoleiro é o setor mais poderoso deste país. E é por isso que eu estou fazendo esse videocast, para desmanchar isso, para desmantelar essa quadrilha, esses bandidos, essa associação criminosa de gente ultrapoderosa. Eu preciso de você. Eu preciso que você me ajude a divulgar isso. Fala para os teus amigos, mostra para a tua família, mostra para os jovens. Os jovens é que têm esse poder de mudar o mundo. São eles que se indignam com esse tipo de coisa. São eles que podem... E no final do dia, nós estamos falando do futuro deles mesmos, né? Me ajuda a divulgar isso. Me ajuda a desmantelar essa sujeira de 1 trilhão, esse crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais que está acontecendo agora no Brasil. Se você tiver que se inspirar em alguém, pensa no Nelson Mandela.